está aqui. Mas contem comigo aqui, se vocês quiserem, inclusive, começar a fazer alguma pergunta, alguma questão que vocês tenham, pode colocar aqui no chat, pode escrever, né? Quem conseguir abrir a câmera, melhor ainda. Quem não conseguir, está tudo bem. Se não tiver nenhuma dúvida, então eu vou seguir em frente. O que vocês acham? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Tudo tranquilo? Podemos seguir, então? Então, maravilha, moçada. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão as pessoas que estão aqui, dão pelo menos um bom dia aqui no chat para mim, gente, só para saber se vocês estão me ouvindo. Ah, tá ouvindo, né? Ótimo. Sabe usar o Zoom, tudo tranquilo, né? Então, beleza. Tá ouvindo, né, Neide? Só me fala, tá tudo certo, né? Ótimo, aí sim, gente. Aí sim, porque sem movimento não vai, não. Sem movimento fica mais difícil. Muito bem. Bom, moçada, a gente vai explicar hoje como é que funciona também os próximos passos e algumas fortalezas, algumas coisas que a gente acredita demais, né? E eu espero que a gente esteja resgatando essa esperança aí de vocês. Tem uma fala da Luciana que ela fez há 2 anos atrás, que para mim é uma fala muito importante, né? Que ela fala que é sobre o que significa esse momento para ela, né? Que teve 35 anos lutando contra isso. Né? Eu falei, caramba, eu celebro a minha independência. E revivi a minha jornada ali pensando nisso. Hoje é um dia para a gente celebrar a nossa independência. Né? Quando eu ilustro o mundo da Luluca e o mundo da Luluzinha, é exatamente isso. O mundo da Luluzinha, a gente é amarrado, a gente não pode ter opinião, a gente é censurado, né? A gente não tem liberdade de ação, é aquilo ali que é imposto, uma jornada solitária, né? Massacrada. E agora, no mundo da Luluca, eu tenho liberdade de escolha. Eu posso escolher o que me faz bem, eu entendo a jornada, eu sei que eu tenho emoção, eu sei que eu tenho um dia bom, eu sei que tem um dia ruim, mas eu estou brigando por mim e tá tudo bem, né? Então, o meu convite, né, a instigada que eu dei foi exatamente esse. Gente, a gente tem que celebrar a nossa independência todos os dias, independente, né? Independente se está fácil, se está difícil, é a minha vida. E eu celebro todo dia essa independência. E é esse o convite para todo mundo que quer viver num mundo sustentável, onde você pode respirar, onde não tem dia ensolarado todos os dias, mas a gente vai junto, a gente aprende com o outro, a gente tem liberdade de expressão sem julgamento, né? A gente quer uma vida melhor. E fazer isso, colocando a nossa autorresponsabilidade e entendendo que isso é possível, sem precisar de ficar amarrado, preso. Ah, gente, hoje é o dia da nossa independência. Todos os dias é o dia da nossa independência. Tem 6 anos, aliás, tem 7 anos e 9 meses que eu celebro a minha independência todos os dias, desde o dia que eu decidi mudar por mim e me livrar de tudo que não me fazia bem, né? Construir a minha nova vida. É por isso que vocês estão aqui, gente. Não esqueçam disso, porque o nosso cérebro, ele é cruel, ele faz a gente perder força, ele faz a gente, será? Naqueles momentos difíceis, será que é isso? Será que é isso mesmo? Aí a Fabiana, que acabou de fazer uma live comigo, vira e fala assim: eu fiquei presa no 71 3 semanas, mas desisti. Poxa, eu já tinha emagrecido 9 quilos. O que, que é que eu posso melhorar? O que, que é que eu posso fazer diferente? O que, que é que está me empacando? Sem esse estresse de não dar certo. Não, gente.
Vamos continuar. E para celebrar essa independência, tem que ser sustentável. Vocês estão no lugar certo para isso. Muito bem, minhas queridas. Eu acho que isso aqui é super interessante. Eu sou administrador e trabalhei muito tempo no mundo corporativo e tudo mais, e esse aqui é o projeto da nossa vida, porque aos 47 anos eu entendi que a gente sabe administrar muito bem os outros, o trabalho, mas a gente não sabe administrar a vida da gente, né? A gente não aprendeu a administrar a vida da gente. A gente não aprendeu a olhar para a gente, né? Então a gente está sempre usando boas práticas e tudo. As organizações, todas as organizações têm processo, tem acompanhamento, tem períodos bons e ruins, e a gente acha que com a gente tem que ser sempre, tudo tem que dar certo da primeira semana, a gente é intolerante com a gente não tem paciência, a gente quer um milagre no outro dia, a gente quer ir do nosso jeito, né, deixar a vida me levar. Isso não funciona, né, não dá certo. E o que a gente entendeu que dá certo é um pouquinho disso que vocês estão experimentando aqui. Outro dia uma pessoa falou no plantão que eu estava participando, é só o déficit calórico. Não, não é só o déficit calórico, né? Não é simplesmente fechar a boca e fazer exercício. A gente não acredita nisso, né? Apenas, né? Se fosse isso, a minha esposa já tinha resolvido a vida inteira. Se fosse isso, eu tinha conseguido fazer alguma dieta para melhorar meu colesterol, minha triglicérides, meu gama GT e tal, que eu era um falso magro. A gente está trazendo para vocês aqui uma inovação que é, primeiro, na parte nutricional, é isso que vocês já viram, uma liberdade de escolha, né? Então, essa semana fica meio assim, ai meu Deus, o que eu posso e tal, mas porque a gente está te dando essa liberdade que você nunca teve, e aí já fica mais fácil de você manter, né? Porque a gente já tira aquela carga de sofrimento e tal do eu não posso, mas a primeira coisa que a gente luta aqui é contra essa mentalidade. A segunda coisa importante para a gente é ignorar as questões emocionais, porque a manutenção mora aí nas questões emocionais, né? E aí aprender a olhar para a gente. Mas por que que a gente não olha para a gente? Porque a gente sempre olhou para a gente para olhar as fraquezas, para olhar o que a gente tem de ruim, para olhar o que a gente faz de ruim. Então, eu falo assim, cara, não vale a pena, né? Deixa eu continuar aqui nesse ciclo, aqui, ignorando, me ignorando no espelho, meus pensamentos e tal, e vamos embora, né? E a gente trouxe essa questão da psicologia positiva, que é uma ciência, não é hashtag felicidade, né? Não existe isso. É como é que a gente vai lidar com os desafios, né? A vida normal de uma outra maneira, com uma outra perspectiva, com uma outra lente, né? Que isso facilita tudo e a gente pode usar isso, trazendo o que a gente tem de melhor, né? Não é trazendo os fracassos, peraí, cara, vamos olhar, porque todo mundo aqui tem qualidade, todo mundo tem coisa boa. E, por fim, é a questão do acompanhamento, da questão do comportamento, que a gente tem esses vícios de anos, né? E eu, nesse momento de transição de carreira, eu entendi que a minha geração tem 55 anos, a minha geração tem um estilo de vida que a gente não consegue manter, né? Que era um estilo de vida para a gente morrer aos 70 anos. E aí a gente ficou num dilema, falei assim, o que que eu faço? Porque, caramba, bicho, eu já estou aqui com 40 anos, se eu não puder, já passei tudo, já sofri tudo, né? Principalmente as mulheres, mães e tal, não posso nem comer. Caramba, aí não dá, né? Aí não dá, essa sobrecarga não está dando, eu não estou conseguindo lidar com ela. E a gente entendeu que para lidar com ela, a gente tem que ter essa liberdade, né? Então isso é muito bacana e a gente vai te ajudando através desse monitoramento a vencer a gente mesmo. Porque o cérebro vai boicotar, nosso DNA é negativo, o ambiente não nos ajuda e aqui esse é um ambiente para impulsionar a gente, tá? Então é isso que a gente acredita, essa independência que a gente quer para todo mundo, dentro da sua realidade, não é da nossa, cada um tem uma vida, tem um que gosta. Esses foram os erros da Luciana, acredito que tem muitas similaridades aqui. Esses métodos tradicionais, essas dietas, ficar preso a cardápio, não aprender nada, né? Não aprender o que fazer, e aí não dá certo. Não está faltando dieta, não está faltando farmácia, não está faltando academia, não é isso? E por que que esse negócio só cresce? E os remédios fazem bem, estão ótimos, cada vez melhor, mas você perde o prazer de comer, você enjoa com a comida e a gente acredita que ele é necessário, né? Tá aí, graças a Deus que tem os remédios e tudo mais, mas viver à base de remédio não é normal. Até meu endocrinologista disse assim, por que que você está... Então esse é o ciclo que a gente falou, né? Muita gente aqui está preso nesse ciclo que adoece, são as dietas, esse remédio, essa frustração. A taxa de resistência é enorme, então você começa a fazer por uma, 2 semanas, aí agora eu vou viajar, agora é o São João,
Ah, amanhã eu estou com meu filho no hospital. Ah, meu marido tem uma operação, eu só vou fazer depois, ou minha esposa e tal. Meu filho está com problema e a gente vai sempre deixando para lá porque a gente não consegue encaixar na nossa realidade. Se não encaixar na sua realidade, você não vai conseguir manter. E aí tem sim um custo emocional gigante, um custo financeiro gigante, né? Mas o Gente, problema é não. muito bom poder estar com vocês aqui. Obrigado. Essa, o Henrique Bueno, ele é o CEO do Rubin, é uma das referências hoje no mundo na área da psicologia positiva. Trabalha com Tal Ben-Shahar, que é um dos grandes nomes, o principal nome nessa área, que dá aula em Harvard e tudo mais, vários livros. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. E a gente fez a formação, a especialização de psicologia positiva com ele. Ele é um mentor aqui do movimento. E essa fala dele foi justamente num encontro que a gente teve, ele colocando a opinião dele sobre o que está acontecendo, sobre essa visão dos atalhos, das coisas simples, do que está acontecendo na sociedade. Então, eu gosto muito, vale a pena. Demais. Eu imagino como o dia de vocês foi corrido. Eu imagino como a semana curtinha que a gente tem agora está sendo corrida. E eu não sei vocês, mas para mim eu estou no finalzinho de maio, sentindo que eu estou em novembro, de tanto que já aconteceu esse ano, de tanto que eu já fiz, de tanta demanda, de tanta cobrança. Parece que o mundo está rodando cada vez mais rápido, a gente está cada vez com mais coisa para fazer, se sentindo cada vez mais que a gente não está dando conta. O Magno trouxe essa imagem do Ozempic. Eu acabei de voltar de viagem também, eu vi várias mensagens como essa, vários comerciais tão lindos. Olha só, faz isso e você resolve a vida. Vocês sabem, a indústria do medicamento, do suplemento, e eu não estou aqui para dizer que eu sou contra medicamento ou suplemento quando ele importa, mas a indústria do medicamento e do suplemento está tentando, e com muito sucesso, porque o marketing deles é bom, está tentando convencer a gente que o nosso problema de saúde física e de saúde mental, essa grande crise que a gente vive, que é um problema químico. É importante que todo mundo saiba que a nossa neuroquímica é a mesma do Aristóteles de 3.000 anos atrás. Não mudou nada. Nós somos o mesmo corpinho, do mesmo jeito. O que está acontecendo é que a gente passa o dia inteiro correndo feito doido num piloto automático maluco, fazendo e fazendo e fazendo e fazendo cada vez mais e se cobrando cada vez mais, para chegar em casa tarde da noite e passar o brasileiro, só para vocês terem uma ideia, passa 9,8 horas por dia, quase 10 horas, de frente de uma tela. Quase 10 horas por dia de frente de uma tela. Se você dorme 8 horas, o que sobrou para a gente de fato viver? Quase 10 horas por dia. A gente chega em casa, coloca um seriado de Netflix e a indústria já descobriu que ninguém tem paciência mais de ver um filme de 2 horas. Então eles fazem episódios de seriado de 40 minutos que termina de um jeito que você precisa ver o próximo. E aí você vê 3, 4 episódios, vai para a cama com o celular na mão, continua mexendo no celular. E aí quando você chega lá e percebe que você está super agitado e não consegue dormir, que bom que a indústria agora tem as balinhas de cereja, framboesa e amora de melatonina. Então eu vou lá e chupo a balinha de melatonina para tentar dormir bem. Não durmo. Acordo morto. Que bom. Agora nós temos o Super Coffee. E a gente entrou num ciclo de ficar o tempo inteiro tentando compensar a verdadeira crise que nós vivemos, que é uma crise de hábitos e não química, com medicamentos e com suplementos. Se a gente não tomar cuidado, e assim, isso é algo tão brutal e tão gigante que está acontecendo com todo mundo, em todos os países, e num nível gravíssimo, com crianças e adolescentes. A gente está vivendo uma rotina completamente alucinante. O ser humano não é capaz de continuar vivendo essa rotina. A gente corre sem parar. Eu converso. Muito bem. A gente acredita nisso, né? A gente não está vivendo uma crise, o problema não é químico, né? O problema é uma crise de hábitos, porque a gente não está dando conta de lidar com tudo isso, e a gente tem que ter alguma válvula de escape, geralmente é a comida e a bebida, mas a gente na verdade não faz bem, né? Então ignorar as emoções é um grande erro. A gente está tudo correlacionado, né? A gente está vivendo hoje aqui no Brasil a maior crise de depressão, né? A maior crise de ansiedade, a maior crise de suicídio são referências, infelizmente, referências nessa área mundial e está tudo integrado, né? Então é sobre isso. E aí, Simone,
Meu peso de ontem para hoje manteve, ótimo que você colocou aqui. Não perdi peso, não tem problema. Isso aqui não é um concurso de perder peso todo dia. A gente não acredita nisso, né? A balança vai variar. E o que a gente está falando é siga, né? Então você vai observar hoje o que que você poderia ter feito melhor hoje, ontem, o que que você fez ontem, o que que você pode fazer melhor hoje e vai fazer melhor hoje, vai seguir e a balança vai descer, né? Porque se a gente não parar, ela vai descer. Mas o nosso corpo não é uma máquina, né? Você pode ficar tem gente que acha que vai ficar um dia sem açúcar, no outro dia a balança vai descer. Não é assim. Né? Se fosse assim, estava muito simples. E a gente tem que aprender a lidar com essas variações. Né? Porque essas variações, na verdade, são as variações da vida da gente. Por isso que a gente tem todo esse suporte, todas essas coisas para ajudar a gente a vencer a gente. Mas ninguém falou aqui com ninguém, nunca falamos que a balança só vai descer. Né? Porque você é uma pessoa normal. Se a balança só descer, pode, opa, atenção, tem alguma coisa aí. Né? Porque a gente é pessoas normais. E a gente não está aqui, eu acho que a grande pergunta, né, do negócio do cérebro, das coisas que a gente está fazendo, né, e acho que você foi um caso muito interessante, eu me lembro que é o caso dos medicamentos que você estava tomando e tudo mais. Eu falo assim, peraí, cara, eu mantive meu peso aqui e tal, sem cardápio, sem gastar R$ 1.400 por mês, podendo fazer escolhas, numa semana muito básica, né? Porque a gente está dando para vocês essa semana para vocês experimentar uma coisa muito básica, que a nossa metodologia vai evoluindo, né? Com pouco suporte a gente está conseguindo caminhar, né? Porque a gente não estava conseguindo caminhar antes, né? E você já tinha tentado de tudo, não é isso? Então, essas são as conversas que a gente fala, de conversas civilizatórias com a gente, que a gente tem que aprender a fazer, né? Para assim, cara, realmente, antes não dava, né? Agora, será que isso aqui eu consigo fazer todo dia, consigo manter? Será que é mais fácil do que as outras coisas que eu fiz? Será que é melhor que ele desistir de mim? Com certeza é. Né? Então a gente vai aprendendo a ter essas conversas, organizar o nosso emocional, a nossa ansiedade. E aí a gente continua seguindo e tal. E a gente tem dado para vocês todos os dias. Não sei se vocês participaram do shot de ontem, foi extraordinário. Né? Os depoimentos enormes que a gente tem aqui de quem continuou, não parou no meio do caminho, né? De pessoas que estão aqui há 3, 4, 5 anos. Então, é um pouquinho Eu sobre fico isso. muito feliz quando a pessoa fala que eu inspiro ela, mas eu fico mais feliz ainda quando a pessoa fala comigo assim: olha onde eu cheguei. Um dia eu escutei você e resolvi tomar posse de mim. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o contrário de medo não é certeza. O contrário de medo é coragem. Eu não tinha coragem, eu não me achava capaz. A obesidade me matou aí. Eu pesava 111 quilos e 900 gramas. Tem uma história que vai muito além de quilos. Eu queria dormir gorda e acordar magra. Sabe aquela coisa assim, um dia que eu tava fazendo alguma coisa, eu não conseguia nem emagrecer, eu ia conseguir o quê? Vai por aí, essa crença de incapacidade. A gente não aprende a andar de bicicleta no mesmo dia. A gente não tira a carteira de motorista com uma aula, quem dera. Mas eu não sabia que eu tava num caminho errado, desse caminho que a gente aprende desde pequeno, né? Fecha a boca, vai fazer ginástica e resolveu. Não é por aí. Aí que entram as nossas emoções. E sabe que eu não tinha medo do meu marido arrumar outra mulher mais gostosa. Meu medo era dele arrumar uma mais inteligente. A minha virada não foi em dieta, não foi em chá emagrecedor, mas foi no que eu acreditava que era a vida que eu idealizei pra mim. O meu marido, que eu tinha medo de me trocar, ele falou que queria separar de mim. Você não gosta mais de mim? Eu não gosto mais de você? Ele falou, você não gosta mais de você? Como é que você pode gostar de mim? Primeiro passo, olhei as minhas emoções. Segundo passo, entendi que eu tenho que ir. Se você não sabe o que você quer, esteja certa do que você não quer. Não aceitem a infelicidade. Vão criticar de qualquer maneira, mas o que importa é o que acalma o nosso coração, que faz sentido ressignificar. Muito bem. Gente, essa aqui é a minha esposa, que eu conheço desde os 17 anos de idade, que eu tenho orgulho demais. E eu acho que para todo mundo que está aqui, né, a gente tem que ter referências. E eu conheço, acho que vocês conhecem poucas pessoas que conseguiram emagrecer 54 quilos, lutando com a balança desde os 12 anos de idade e mantém há mais de 9 anos, divertindo, comendo e bebendo. A gente vai celebrar o aniversário dela amanhã, numa super festa aqui, num restaurante bacana, fazendo o que a gente gosta, estar com pessoas bacanas, divertir, comer e beber nessa ordem. É isso que nós vamos fazer. Só que a gente vem fazendo isso há mais de 9 anos. Né? Então, e a Luciana, como a maioria aqui, a Luciana teve condições de procurar os melhores médicos, as melhores soluções, mas não conseguiu.
Não conseguia. E essa questão do sentimento de fracasso e tudo mais, que muitas pessoas têm um pouquinho sobre isso, que eu aprendi, né? Porque eu não tinha essa coisa, essa luta da Luciana. É que, caramba, eu não consigo nem emagrecer, eu vou fazer o quê? Né? E nunca foi falta de vontade, né? Nunca foi preguiça, né? Nunca foi nada disso, a gente comentou isso outro dia. Então, um resumo de tudo isso que a gente está dizendo, né? Que a gente tem certeza, isso aqui a gente nem é que a gente acredita, a gente tem certeza que as soluções aí não são sustentáveis, pode fazer, pode ficar fazendo jejuns aí. Ontem uma pessoa estava mostrando aqui um negócio do aplicativo nosso, ele falou assim, eu gosto de fazer o jejum. Eu falei assim, cara, eu acho o jejum fantástico, eu só não acho que a gente vai fazer a vida inteira, eu não consigo ficar uma vida inteira fazendo o jejum. Acho que a cetogênica, na hora que você tira o carboidrato ali para dar uma limpeza, uma organizada e tal, você pode até fazer, mas você não vai ter uma estratégia que a Júlia disse, né? Não para fazer a vida inteira, você vai ficar a vida inteira sem carboidrato, né? E aí na hora que você corta o carboidrato, o que que você faz? Volta a engordar tudo de novo mais um pouco, né? Você detona seu metabolismo, você detona seus hormônios, você começa a se nutrir mal. Então não é você, né, que a gente não aprendeu a comer do jeito certo, a gente segue um cardápio. Na verdade, a grande maioria está comprando cardápio, né? Você entra ali, compra um cardápio, segue aquilo ali e pronto. E depois você para, enjoa, cansa e perdeu tudo que você fez, todo investimento e ganhou mais peso ainda. Dão trabalho, são restritivas, não permite a gente viajar, não permite tirar férias, não permite a gente ir em aniversário. E eu acho não, também tenho certeza que a gente briga com a comida, né? Porque é aquele negócio de eu não posso, né? Não posso nada, não posso nada, não posso comer nada, tem que ser só isso aqui, é meia maçã às 11 horas da manhã, né? Meia banana, não sei o quê, não corta a fruta total e tudo mais, então uma coisa ruim. E se não tiver prazer nessa jornada, né, não faz parte da sua realidade, você não vai conseguir manter, né? Então, por isso que o nosso negócio é emagrecer e manter sem perder o prazer de comer, né? Porque a gente acredita que a comida faz parte da vida, né? Não dá para a gente dos bons momentos da vida, então a gente precisa ter elas. Então o problema é esse: não tratam a raiz, coisas isoladas que não resolvem o problema. Já viram também Luciana se matando aqui, o exemplo da maioria das pessoas, né? Com excesso de peso, se matando na academia. Aqui a gente estava numa caminhada na Venezuela, no Ávila, um negócio difícil de subir e tal. E ela foi para mostrar que ela aguenta e tudo mais. Depois é joelho, depois é coluna, e alface, frango. Quem é que aguenta essa rotina? Então, vocês já perceberam essa integração que a gente acredita, como é que a gente trabalha para silenciar os problemas, né? E a gente acredita que nós temos três problemas. É difícil de entender isso, de aceitar, né? Mas a gente acredita que todo mundo tem vícios químicos, emocionais, de comportamento. Na hora que você começa a comer no ciclo de três, né, de café da manhã, almoço, jantar, comer de 3 em 3 horas, a gente acaba com a fome física, tem que trabalhar a fome emocional. O que a gente vai fazer aqui é ajudar a eliminar 30% dos excessos na sua realidade, melhorar essa relação com a comida, e tem um monte de gente aqui junto com você, gente normais, para a gente botar para quebrar. Esse é o MC. Né? Isso aqui é para quem quer emagrecer e manter, não é para quem quer emagrecer aqui só para a Copa do Mundo, só para o São João e tal. Pode ser também, mas o nosso sonho é muito maior que esse. Aprender a se relacionar com a comida e emoções, né? Divertir, comer e beber. E saúde e longevidade com dignidade. Então, a gente quer chegar aos 100 anos. Não sei se vocês já ouviram falar, um documentário muito interessante para assistir, que é Zonas Azuis. Que vocês buscam na Netflix. O Blue Zone em inglês e Zonas Azuis em português, que é um estudo que foi feito durante 20 anos, com as principais áreas onde as pessoas chegavam a 100 anos, com qualidade de vida, feliz e tal, e esse estudo foi buscar entender o que que essas pessoas faziam. Né? Na verdade, ele foi buscar uma dieta. Qual que é a dieta que essas pessoas fazem para chegar aos 100 anos felizes, com autonomia, sem precisar de ninguém para ajudar? Como é que eles faziam? E aí a grande descoberta é que não era uma dieta. Você vai lá na Itália, a pessoa está comendo macarrão, o outro estava tomando vinho, o outro gosta de peixe. Eles estavam fazendo o que eles gostam. Não tinha ninguém se matando na academia, não tinha ninguém fazendo restrição. Estava todo mundo mais equilibrado nas suas escolhas. É isso que a gente acredita, é isso que a gente traz. E a gente quer criar esse ambiente aqui, usando a tecnologia, né, que é essa possibilidade da gente fazer encontros como esse e tudo mais, de ser esse lugar de resistência
para cultivar bons hábitos, porque a crise que a gente está vivendo são de hábitos, né? A gente falou, não sei se vocês fizeram essa atividade dessa semana, que é essa conversa civilizatória com a gente, né, de olhar para a gente de verdade, de parar na frente do espelho e entender, cara, o que eu estava fazendo, um pouquinho que eu falei agora com a Simone, não estava dando certo. A gente tem essa falta, a gente, essa felicidade que não é felicidade mesmo, né? Estamos aqui tomando todas, não sei o que e tal, meio assim, aquele sorriso mais ou menos. Então, eu decidi fazer algo por mim e está aqui com a gente até hoje, Maria Vasconcelos, uma querida, né, melhorando a vida, novos sonhos, novos projetos, mais feliz, e é muita gente que está com a gente e que a gente adora, que estão num processo de desenvolvimento. Então, é isso aqui que a gente acredita, são os momentos de encontros aqui do MC, são os momentos da galera do MC com as suas famílias, né? A gente tem uma celebração aqui, acho que vocês nunca celebraram, a cada 2 meses a gente faz uma celebração, uma jornada de 8 semanas, e a gente fala para convidar as pessoas que engrandeceram essa jornada e tal. E o que se come nesse negócio? Comida de verdade, né? O que as pessoas gostam e tudo mais. Eu acho que ninguém aqui fez uma dieta e celebrou no final, né? É sempre aquele negócio, caramba, acabou esse sofrimento e tal. Então é muito diferente. Como isso é louco, como isso é diferente, como somos. Então essa é a velha jornada, né? Não valoriza a história, olha só para a fraqueza, nosso pior juiz. Já falei com vocês também no sábado que eu adoro essa foto aqui, né? Acredito que a Luciana chama isso aqui do mundo da Luluzinha, naquele vídeo que ela colocou, né? Então esse mundo da Luluzinha é o mundo da dieta, dos remédios, né? A gente está sobrevivendo, né? A gente está tentando sobreviver aqui, plantando coisas em um lugar que não é no deserto, porque não vai para frente, né? Nada que você plantar aqui vai para frente, e a gente está te convidando para construir uma casa num lugar diferente, um ambiente que você gosta, num lugar que vai te dar prazer, né? Mas a gente tem que sair desse ambiente aqui, né? Se a gente não sair desse ambiente aqui, a gente não consegue, né? O ambiente ele tem um impacto muito forte nas nossas vidas, né? Então, e é uma jornada, não vai ser de um dia para o outro, como a gente comentou aqui, a balança vai subir e descer, mas se a gente seguir, Eu quero compartilhar. ela vai botar para quebrar, vai ser importante. Então, é essa escolha, né? Qual é o difícil que eu quero, né? Onde é que eu quero fazer? Eu poderia ficar aqui numa posição aqui na verdade, não é nenhuma posição de vítima, né? Porque essa foto aqui é bem emblemática também, em Machu Picchu, no Peru. A Luciana quase quebrou a perna, mas torceu o pé, não sei o quê, nessa caminhada, tentando acompanhar eu e a minha filha, né? Fazendo um esforço enorme, mas é porque ela não conhecia também o caminho, né? Como eu falei aqui, não faltava determinação, vontade, ela tinha muita vontade, pouco resultado, e de repente a gente consegue aqui, eu consigo ter minha esposa de volta com vida, que é o que está todo mundo tendo aqui. Alexandre, esse negócio é rápido e tudo, aí também para a Simone, para as pessoas, cada um aqui vai ter o seu processo, mas a gente consegue saber se você está fazendo ou não, né? Na segunda-feira, quem continuar preenchendo o GPS, que ele está liberado para vocês, você vai ter seu primeiro relatório às 14 horas. Se você teve uma execução de 75%, que a gente chama de performance, o seu resultado vai rápido, vai mais rápido. Se você não executou, né, se você está aí ainda brigando com você e está tudo bem, né, se você tem a semana do detox, você não começou a fazer, então tem uma série de coisas que a gente vai colocando em prática aos poucos, né, e está tudo bem, a gente vai te estimulando a fazer o seu melhor, mas tem casos, sim, de 5 meses, 24 quilos, de 8 meses, 20 quilos, com comida de verdade, que é o que a gente mais gosta, né? Finalmente, essa é uma boa reflexão, porque tem muitas pessoas também que têm resistência a grupo, a essas mentorias e tudo, que a gente adora, mas não é porque a gente adora, é porque a gente já teve as mentorias dos psicólogos, das pessoas, dos especialistas de referência no Brasil e fora do Brasil, e eles disseram, Alexandre, isso acelera o aprendizado. Isso acelera o aprendizado, porque na hora que eu me ver, o outro é o meu espelho aqui, né? Então, na hora que a gente começa a ver, né? Espero que alguém tenha lido algumas mensagens que a gente está colocando, para assim, caramba, essa dor, esse desafio, isso que ela está passando é muito parecido com a minha vida, né? Muitas pessoas, a Luciana comentou, até, caramba, essa aí é a minha vida. Nossa, muito parecido comigo e tudo mais. Então, sozinho é muito difícil. Hoje, o ser humano, a gente está passando por uma crise de solidão, né? Essa crise também de ansiedade, de estresse e tudo mais, não é à toa.
que a gente fica ali achando que a gente está com todo mundo ali no celular e a gente não acredita nisso. Então, movimento change é isso, mudança, leveza física e leveza emocional durante o processo, né, para a gente ir recuperando essa autoestima, se voltar a sonhar, querer mais e ir para frente. Vou entrar no detalhe agora do programa. A gente tem um programa que abre a cada 8 semanas, a cada 2 meses. Esse só vai abrir no final de julho, mas a gente tem também uma opção para quem quiser seguir, não quiser parar. Eu acho ruim parar, né? A gente começar a incorporar o processo e parar. Então, a recomendação aqui para todo mundo seguir, né? Se você percebeu que a gente tem que parar de tratar isso da maneira que a gente sempre tratou. Então, esse é um programa para a gente dar uma aquecida até abrir o programa principal, e na hora que abre, esse valor já é abatido do outro programa. Então, ele é um programa de 6 meses, você vai ter lá as aulas na Hotmart, como vocês já viram ali, né? Vai estar lá separado por semana e tal, bonitinho, com esses conteúdos emocionais e nutricionais. Então, é uma parte mais light aqui, então tudo lá bonitinho para vocês assistirem, 20 minutos e tal, e colocar em prática. A gente acredita, né? A gente não acredita nesse negócio de o conteúdo está lá, o aplicativo está aqui, se vira, e aí você vai fazer. Se você não fizer, o problema é seu. A gente realmente é comprometido com a vitória de vocês. Então, a gente acredita em humanização e tecnologia, né? Então, a gente tem os shots, ele não é todo dia, né? Ele geralmente acontece segunda, quarta e sexta. O compromisso com vocês é na segunda-feira, porque os demais a gente faz. É um negócio que a gente não quer ter o compromisso de fazer, a obrigação de fazer. Eu faço com a Luciana, como eu falei, porque a gente gosta, tem dia que não dá. Mas toda segunda-feira a gente vai fazer e fica gravado para vocês também, que é esse momento que você pode também perguntar, tirar as dúvidas, colocar a sua situação para a gente contribuir no seu processo. O aplicativo é isso que vocês estão vendo aí. Quanto mais você utiliza, quanto mais você aprende a utilizar e tudo mais, melhor ainda. Os relatórios, individualize o seu processo, né, nos seus relatórios e tal. Coloquei hoje no diário, ele é uma ferramenta que te coloca no momento presente, faz você olhar para você todo dia. Então, é acordar já olhando para mim. Mas eu fiquei estressada hoje que a balança subiu. Ótimo. Né? O pior é a gente não ficar estressado, mas estresse é bom, muito estresse é que não é bom. Né? Estresse é bom que você vai buscar fazer melhor hoje. Né? Se você não estressar, você não vai fazer melhor hoje. Agora, muito estresse, burnout, isso aí não é legal. Né? Então, estresse, aquela pressãozinha é um pouquinho bacana, aquela conversa que a gente fala, né? A pessoa, Alexandre, mas é que a balança me deixa ansiosa. Não, não é a balança que te deixa ansiosa, são as escolhas que você fez que te deixam ansiosas, porque você não pesava antes. Né? Você não pesava antes e não estava dando certo. Então, minha gente, eu trabalhei, como eu falei para vocês, 25 anos nesse mundo executivo, e quem trabalha aqui também, a gente não deixa nem um dia. Trabalhei na área de vendas e tal, você não deixa um dia de olhar a venda de vocês. A venda do negócio, quantos clientes eu tenho, como é que o meu paciente está melhorando ou não. A gente está ali sempre olhando algum indicador. Eu não acredito que a gente consiga ter sucesso no longo prazo sem ter nenhum indicador. Eu não acredito que a gente consegue ter sucesso pesando agora e pesando daqui a 30 dias, como é o processo normal que vocês fazem. Mas não é pesar todo dia, é aprender todo dia. E aí você consegue corrigir, porque é melhor você corrigir gramas do que corrigir toneladas. Na hora que eu via que minha venda estava mal, eu tinha que fazer alguma coisa para melhorar. Na hora que eu vi que minha balança não ficou no 0 a 0 aqui, eu tenho que pensar o que eu vou fazer melhor. Porque eu quero bater aquela meta, né? Eu quero bater aquele meu desafio. Então a gente vai melhorando todo dia, mas a gente vai aprendendo todo dia, né? E agora a gente tem que saber vibrar quando ela desce também, né? Porque a gente acaba só reclamando na hora que ela sobe, mas ela desce também. Será que a gente está vibrando na hora que ela desce, do jeito que tem que fazer? Então é isso que a gente faz aqui. Esse autoconhecimento que ele te dá, de você entender quais são os alimentos que prejudicam o seu intestino, de você entender como é que as emoções afetam o seu processo, quais os alimentos que potencializam e não potencializam. Então é sobre isso. A gente tem um grupo, né, o número individual de dúvidas, o canal de dúvidas individual, né, tem gente que não está usando ainda, mas aquele canal ali é onde você pode colocar todas as suas dúvidas, dificuldades, questões que a gente vai te responder no máximo em 24 horas, vai te ajudar, né, a fazer acontecer. A gente tem as receitas, vocês receberam essas receitas aqui, né, quem não fez eu sugiro fazer, que são opções, né, talvez você goste de alguma, talvez possa começar a fazer parte da sua rotina, possa te ajudar
a trocar, né? Então, ontem na fala também da Dani, ela falou assim, não, cara, eu comi um brigadeiro normal, tradicional e tal, mas no dia seguinte eu vou comer aqui um petit gâteau sem açúcar e tudo mais, então a gente vai aprendendo a fazer trocas, eu vou comer o pão de aveia hoje, amanhã eu vou comer o pão de sal tradicional e tudo, então é muito bacana, são coisas simples. Então, é esse suporte para a gente fazer. Né? Acho que a grande dificuldade nossa hoje em dia é fazer as coisas. Acredito que a maioria de vocês aqui não falta conhecimento, falta uma direção mesmo, mas a gente não consegue fazer. Né? E aqui a gente vai ter esse suporte para fazer. É um programa que, se você fizer certinho e tudo mais, você pode eliminar aí de 10 a 15 quilos. O nosso recorde são 20 quilos nesse programa. O que que ele... Qual que é o investimento, né, desse programa? Você já pode começar na segunda-feira, esse programa, já vai estar lá tudo bonitinho para você, e ele é de 1.597 para 597, né? Então é isso aqui isso aqui é para 6 meses, e aí você pode pagar no cartão, e a gente está fazendo esse desconto agora para vocês. Então, programa de 6 meses, aulas mensais, conteúdo nutricional e emocional, uma mentoria ao vivo, ferramentas como GPS, suporte no WhatsApp, e continua com esse grupo de avisos que a gente vai sempre alimentando como produto principal. Bom, Alexandre, o que mais que vocês têm aqui, então, depois? Né? Só para eu entender e tal, como é que é esse negócio completo e tudo mais. Bom, depois disso aqui, você tem a opção de migrar para o nosso programa Premium. Esse é o programa principal, esse é o programa de aceleração, o que a gente recomenda para todo mundo. Ele é um programa de 1.597, então se você quiser fazer a migração, você vai, a gente abate esse 597 aqui que você teve, e aí ele tem um suporte ainda mais especial, né, individualizado. Então a gente tem aqui, por exemplo, as receitas elas aumentam, os conteúdos também são muito mais densos, para a gente conseguir acelerar esse processo, a gente acredita que o conhecimento transforma, então são sempre vídeos de 20 minutos e tudo mais. A gente tem as receitas também, a gente tem muito mais receitas aqui, e a gente tem uma mentoria específica toda semana. Então, toda semana à noite, aqui no caso é na segunda-feira às 19h19, a gente tem uma mentoria para falar do assunto da semana, para a gente reforçar o assunto da semana, comigo, com a Luciana, com a nutricionista, a Júnia. E ela fica gravada também se você não puder participar. Continua tendo shot normal, mas o shot ele é todas as turmas juntas, né? Aqui a gente está individualizando a turma que está começando. A gente tem um grupo de WhatsApp, então algumas pessoas perguntaram para mim, Alexandre, de onde que é esse grupo de interação? É o grupo de interação, só que ele é diferente. Não é um grupo lá que tem 300 pessoas, 500 pessoas falando, não. É um grupo com 60 pessoas. Dessas 60 pessoas, pelo menos 20 já viveram o processo durante 6 meses, né, que a gente chama de conselheiro, né, as pessoas que têm propriedade de fala e tal, e elas estão ali com vocês, juntas, trocando experiência também, e mantendo o processo delas, ou chegando no IMC Verde, que é o grande sonho que a gente quer para todo mundo, e manter o seu processo. A gente também tem desafios, porque a motivação acaba, né, a gente tem que quebrar a rotina, sair do automático e tudo mais, então a gente faz desafios bacanas aqui. A gente tem alguns bônus muito interessantes. O bônus com a Carol Salete, por exemplo, para a gente trabalhar. Ela é responsável pelo EICAP aqui em Belo Horizonte, um programa genial. E você não precisa ter... Quem não consegue fazer atividade física não tem problema. Né? E vocês viram que a gente nem falou de atividade física essa semana, que a gente acha que a atividade física é para ajudar a lidar com o estresse, não é para emagrecer. É importante, a gente vai estimular como uma saída para o estresse, um gerenciamento do estresse que a gente está tendo. Então, a Carol vem com essas aulas maravilhosas, você pode fazer sentado para integrar corpo e mente. O Henrique Bueno, que é a pessoa que eu coloquei no vídeo, esse especialista, e ele vem falar de como lidar e combater o estresse. Né? Então, muito bacana. E a Júnia ainda fez 2 conteúdos muito bacanas, que é essa questão do intestino, que é um desafio enorme para a maioria, e os shots turbinados para também acelerar o processo e tudo. Então, aqui é o programa principal. Esse programa ele é de 8 semanas, ele acelera o processo, e aí depois a grande maioria migra de novo para um programa de 8 semanas, que é 1.397, são novos conteúdos, aqui também tem as estratégias nutricionais da Júnia, que eu esqueci de comentar, aquelas intervenções para acelerar o processo, né? Então, na 6ª semana, você tem uma estratégia para quebrar o platô, sim, porque existe platô.
Aí a fase 2, novos conteúdos e tal, para quem quiser seguir. A fase 3 também. E depois você tem 6 meses gratuito. E depois entra num programa anual que a gente chama Domínio, R$ 600. E é por isso que a gente tem pessoas aqui há 5 anos com a gente, porque a gente tem tudo para a gente conseguir emagrecer e manter e ser um ganha-ganha, porque não precisa sofrer, você não vai precisar do chá de banana, não vai precisar de remédio, suplemento, não vai precisar passar fome, não precisa exagerar na academia, e tem pessoas que emagreceram 40 quilos sem poder fazer atividade física, então é muito bacana. Outro diferencial interessante é que isso aqui é simples, nós temos pessoas aqui, quem participou também do short de quarta-feira, ontem, a gente tem pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, de todas as realidades, então isso aqui também, a gente adora falar de inclusão, diversidade, não tem nenhum programa mais inclusivo do que esse, né? E é muito bacana a gente conseguir trocar, aprender com todo mundo. Ele é rápido se você fizer, né? Com excelência e tudo, mas cada um tem que respeitar o seu processo, a gente vai sempre estimular que você vá mais rápido, então é por isso que a gente está aqui junto e tudo mais. E ele é muito eficiente, né? A gente tem os resultados aqui comprovados, ele é mais eficiente que as dietas e os remédios, com a performance acima de 75%. Quem chegou agora ainda não entendeu muito bem, a gente tem outro dia uma pessoa falou assim, é tudo igual. Eu falei assim, não, minha querida, me desculpe, então você não fez absolutamente nada nessa semana, porque eu não sei quando é que você fez algum programa que não tinha cardápio, né? Então já começa por aí. Eu queria saber quando é que você fez um programa que integra nutrição, flexibilidade alimentar com a parte emocional, com acompanhamento diário. Também não consigo entender, não é a mesma coisa, né? Se você quer ficar aí no seu lugar, tudo bem, mas não é a mesma coisa. E é isso. Os métodos tradicionais é restrição, cardápio e nutrição. A gente não acredita, é moderação, escolha, ou seja, não é anarquia, é moderação, escolhas e essa conexão de corpo, mente e hábitos. Essa estratégia de passar fome, restringir, você não poder comer o que você gosta, gera um estresse metabólico, né? A gente acha que na hora que você fica muito tempo passando fome, sem carboidrato, isso vai estressando o seu corpo, né? Essa rigidez, e aí você faz sacrifício, né? A Luciana lembra que no final, se ela recebia um cardápio mais flexível, né? E como é muita gente aqui que está com medo da comida, você acha que o negócio não funciona. Pô, estou passando fome e tal, então a gente começa a querer um negócio mais sofrido ainda, só a dieta do ovo, né? Tem pessoas vendendo uma dieta do ovo, você faz um programa como esse, fica 5 dias comendo só ovo, 3 dias comendo ovo, emagrece 4 quilos, você fala assim, nossa, que legal, funciona mesmo e tudo mais. Caramba, você achou legal ficar 3 dias comendo só ovo, né? Então a gente acredita nessa harmonia metabólica, nessa leveza, e você precisa de um esforço, né? Não é sacrifício, é esforço. Resultado, aqui é insustentável, né? Não sei que você seja muito herói de ficar sem carboidrato a vida inteira. A gente aumenta a compulsão, né? Porque na hora que você para, não sei se vocês estão vendo agora falando do efeito rebote dos remédios, né? Que já tá tendo as literaturas falando sobre isso. Eu tenho reportagem aqui, acho que não sei se a gente passou. Na hora que você para com os remédios, você engorda 4 vezes mais rápido, né? Então, um drama horroroso com relação a isso, complexo, e agora saindo esses memes, fora os efeitos na saúde e tudo mais. Você tem o desânimo, né? Porque aquele negócio de sofrimento, você vai numa festa, você tem que falar que você não pode fazer nada, é o tudo ou nada, né? Ou eu não como nada, ou eu vou no mundo da Jacolândia lá, briga com a comida. Aqui é sustentável, diminui compulsão, disposição, paz com a comida. O acompanhamento aqui é mensal e aqui é diário, para você conseguir aprender, para você conseguir olhar para você todo dia, abrir espaço nessa vida corrida que não dá para parar a vida. O movimento já começou e não tem dia, não tem hora e nem ano para acabar. Você gosta do que você vê quando você olha no espelho? Seu corpo e a sua saúde estão preparados para enfrentar os desafios que temos? Vimos nas últimas aulas que centenas de pessoas que vivem no mundo da Luluzinha, no mundo das dietas, com muita vontade de emagrecer e pouco resultado, já se enfrentaram, se olharam no espelho como há muito tempo não faziam porque estavam com vergonha. Inconformados com o que viram, depois de anos perdidos sofrendo para poder perder peso e gastando muito dinheiro sem encontrar o emagrecimento verdadeiro, essas pessoas tomaram uma decisão que mudou tudo. Elas atravessaram o portal e entraram para o mundo da Luluca. E lá, nesse mundo,
elas colocaram em prática a metodologia do movimento Change, um movimento que nunca mais permitiu que eles fossem novamente sabotados pelo cérebro. Nesse mundo, eles descobriram que existe sim um caminho inteligente para emagrecer mais de 4 quilos por mês, comendo o que gostam, com saúde e nunca mais engordar. Um emagrecimento verdadeiro, sem dietas, cardápios e remédios, sem milagres, mas também sem sofrer. Mas eles precisaram fazer uma escolha. Sim, uma escolha simples que mudou a história deles na briga contra a balança e mudou para sempre. A verdade, gente, é que essa briga é uma briga mental aqui na sua cabeça. Mas fica comigo que eu vou te mostrar, tá? Que nesse novo mundo você vai estar no controle e vencer seu cérebro. Ele não vai te sabotar. Muito bem, minhas queridas, meus queridos, é isso. Muito orgulho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fala com a gente. Tem o suporte. Se quiser fazer alguma pergunta aqui também, estamos à disposição. Tem uma equipe lá também para ajudar. Não acabou, né? Então a gente vai estar aqui amanhã. O GPS está aí, não deixa de preencher todos os dias, né? Não é preencher, é ativar. Ativar, a gente ir melhorando todo dia, aumentando a consciência todo dia. Espero que a gente esteja gerando valor aí na vida de vocês, né? Que esse aqui a gente faz com esse compromisso. E é isso. Tudo que você parar, você vai voltar, né? Se você parar de fazer uma dieta, você volta. Parar de fazer jejum, você volta. Parar de tomar remédio, você volta. Então, isso aqui é um projeto de vida, né? No final das contas, que a gente está convidando. Não é um projeto, não gostaria realmente, gostaria muito que vocês tirassem essa cabeça de dieta, né? De curto prazo e tudo mais. É um projeto de vida que vale a pena. E é um projeto rápido, sim, se você fizer, que você pode, o recorde são 40 quilos em 6 meses. Mas a Mercedes, ela emagreceu em 5 meses, 8 quilos, e deu um depoimento ontem super feliz, porque foi no ritmo que ela dela, porque é vencer a gente mesmo todo dia, mas o principal é a gente conseguir manter, né? E tudo que se você parar de fazer também, você vai voltar, tá? Então, um beijo enorme para vocês, um bom dia, botem para quebrar, façam melhor hoje, né? Façam melhor hoje, né? O que eu vou fazer melhor hoje? Espero que vocês já tenham tomado água antes daqui. Acabou, já toma 2 copos de água e vai fazendo isso aqui, que cuidar da gente fica mais fácil. Ok? Um beijo enorme, tudo de bom, moçada. Eu vou mandar o link também lá do programa, tá? Se vocês, para vocês também, para fazer inscrição e tudo. E qualquer coisa, fala com a gente. Valeu, Neide, um abração.